Para nós, a oração é muito importante. Meu amado, quando você for ao culto ou no projeto Jesus em Minha Casa, quando você for no centro evangelístico, quando você for numa igreja filial ou na igreja central, tenha reunião de oração, pule para a oração. Olha, pastor e missionário que se esquiva no coração de oração, não vai ter sucesso. Este ministério caminha sobre 2 trilhos, o da oração e o da palavra. Sendo assim, nosso grupo de intercessão tem orado 24 horas, todos os dias, para abençoar as vidas desse ministério. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do Senhor Jesus. Esse é o programa da Assembleia de Deus Central em Gramacho, uma igreja viva, 24 horas, uma igreja que ama você. De segunda a sexta, nós estamos através do Facebook, YouTube, compartilhando a palavra de Deus, orando por você e contando aquilo que Deus tem feito na nossa igreja, nesse ministério, que são muitos milagres. Nós queremos que você também seja abençoado. E para isso, nós vamos daqui a pouquinho mostrar uma grande mensagem pregada pelo nosso reverendo José de Santana Santos no Templo Central da Igreja Viva, que fica na Avenida Darcy Vargas, 701, no bairro de Gramacho, Duque de Caxias. Olha que tem pessoas que têm sido muito abençoadas nesse endereço. Eu sou um deles. Jesus mudou a minha vida nesse lugar e Ele quer mudar a sua também. Você vai acompanhar um trecho da mensagem e já nós vamos fazer a oração da hora nona por você e contar aquilo que Deus tem feito na nossa igreja. Não saia daí, porque Deus vai falar ao seu coração. Olha só. A gente quer louvar a Deus pela vida do nosso reverendo. E a gente vem aqui trazer o testemunho de vida, né? Porque, graças a Deus, a minha história de vida, ela se confunde a visão que Deus dá ao nosso reverendo. Né? Não tem como ver a nossa vida sem ver Deus agindo nela através da vida do nosso reverendo, da visão que Deus dá ao nosso reverendo. O que acontece, gente? Vamos lá. Estou um pouquinho nervoso, mas dá para ir. Vamos lá. Eu vim de uma família muito pobre. Eu fui nascido aqui no Morro do Remido, perto da Laureano. E né, a gente lá tinha muita dificuldade, muita pobreza, muita miséria mesmo. Uma coisa que assim, eu ainda acho que nem contei isso aqui nos testemunhos aqui, acho que já contei na TV. Né, para vocês terem uma ideia, meu pai abandonou a minha mãe quando eu tinha 2 meses de idade. Então, minha mãe, ela teve que me criar costurando. Ela costurava, fazia a roupa, botava numa sacola, botava na cabeça e ia pelo morro vendendo roupa. Porque meu pai sumiu, desapareceu, abandonou. Né? E eu lembro muito a minha avó também. Minha avó, para vocês terem uma ideia de como era pobre a situação, a minha avó, ela pegava um carrinho de mão e ia para o lixão do Jardim Gramacho. E aí, ali no Jardim Gramacho, ela pegava coisas que vinham dos caminhões de lixo e levava para casa. E eu lembro assim muito nas memórias, são poucas, mas queijo, sabe? Aquelas peças de queijo com mofo. E a minha avó tirando os pedaços de mofo, cortando em cubinho, botando em vasilhas plásticas para a gente comer depois. Macarrão, né? A macarrão cozinhava o macarrão e aí botava o macarrão no prato e aí tinha uns besourinhos lá, aqueles negocinho preto do macarrão. E a gente, criança, tirava os besourinhos e comia aquele macarrão. Então, eu vim disso, né? Eu vim do monturo, eu vim do monte de lixo. Né? Eu vim de uma pobreza extrema. Até que, aos 14 anos, em 1999, né, dentro até da visão que Deus deu ao nosso reverendo da Missão no Esporte, a nossa igreja tinha uma escolinha de futebol. Né, que era o projeto Geração de Vencer. Eu sei se tem mais alguém aqui que que chegou a participar. O missionário Reinaldo dava aula. O missionário Reinaldo era um dos professores. O Luiz também. Então, era uma escolinha de futebol, dentro dessa visão que Deus dá ao nosso reverendo.
E eu fui uma das pessoas alcançadas. Tinha um programa de televisão, Momento do Esporte, passava propaganda. E eu queria ser jogador de futebol, todos sabem disso já. E aí eu vim para essa escolinha. E aí nessa escolinha de futebol a gente se reunia ali às 7 horas da manhã, 10 para as 7, pegava o ônibus e treinava e depois voltava. E sempre tinha alguém pregando ali no hall. Sempre tinha alguém falando de Jesus. Até que em um momento, mesmo se eu ouvir a pregação, eu cheguei na hora do apelo, antes de pegar o ônibus, e aí fizeram o apelo e eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Dia 31 de outubro de 99. E a partir dali, o que eu fiz? Aí no dia seguinte era o culto, domingo de manhã, eu lembro que eu sentei no primeiro banco, quem me recebeu, uma das pessoas que me recebeu aqui foi o missionário Eduardo. Não sei nem se ele lembra disso, nem lembra, né? Me colocou aqui no primeiro banco e eu de bermudinha, chinelo, 14 aninhos, para ouvir a palavra de Deus. E aí começou a transformação na minha vida, né? Começou Deus a escrever uma história muito bonita, né? Por quê? Eu me envolvi na juventude, me envolvi no projeto Jesus em Minha Casa, que a juventude era aos sábados e domingo à tarde. E graças a Deus eu sempre me envolvi, eu sempre fui envolvido. E aí Deus começou a fazer a transformação na minha mente, né, em relação a me mostrar que eu posso vencer, né, me mostrar que com Jesus eu posso mudar a história da minha vida. E aí numa dessas reuniões da juventude de férias, né, tinham reuniões de férias durante a semana, e aí a gente subia e assistia filmes e ouvia a palavra de Deus. E numa dessas reuniões o nosso reverendo, inspirado por Deus, né, o Espírito Santo ali dirigiu o nosso reverendo, a gente, na nossa pequenez, a gente veio para Jesus com muito complexo de inferioridade. Então eu imaginava na minha mente, porque o Espírito Santo levou o reverendo aí perguntando aos jovens, o que você quer ser? O que você quer ser? O que você quer ser? E eu lá no meu cantinho, o que eu imaginava? O reverendo não vai me perguntar não. Né, um moleque, não tem nada para oferecer, né, não tem uma notoriedade, mas o Espírito Santo conhecia e tinha um propósito. Aí o Espírito Santo mostra para o meu reverendo, eu ali escondidinho, e ele vai até mim e fala, e aí, o que você quer ser? E aí eu falei para o reverendo, eu quero ser jogador de futebol. Tem pessoas, a Gilza estava nessa reunião, 99. Não, pera aí, era 99, não, 2000, né? 2000. E aí eu falei para o reverendo, eu quero ser jogador de futebol. O reverendo falou com o pastor Enoque, então leva ele lá na toca do gol. E o pastor Enoque falou com o reverendo, mas ele já vai lá. Eu falei, mas como que eu não notei, né? Tem esse contexto. Porque eu não chamava a atenção. E aí o reverendo, gente, olha, o reverendo com muito amor, entendendo todo o contexto, porque era uma criança, um adolescente que tinha um sonho. E o reverendo falou, olha meu filho, você até tem um jeito, mas para ser profissional e chegar ao sucesso, não dá. Busca a glória de Deus e busca ser grande para a glória de Deus em outra área, vai estudar. E aí o que eu fiz? Fui estudar, né? Fui fazer aquilo que o nosso reverendo orientou, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque um adolescente que não está bem com Deus, que não quer resolver as coisas da forma de Deus, pode falar, o reverendo quer destruir o meu sonho, o reverendo não sabe de nada, o reverendo é pastor, não é treinador de futebol. Tem um monte de justificativa, né, quando a pessoa quer se rebelar, mas graças a Deus, aquela reunião, aquele conselho mudou a minha vida. Você vê a importância, gente, de estar envolvido na igreja, né? A importância de estar envolvido nas reuniões. Eu sou fruto da nova juventude Adolescentes em Ação. Se eu não fizesse parte da juventude, se eu não tivesse nessa reunião, eu não teria recebido o que eu recebi. Então, assim, desde que eu me converti, eu busquei estar integrado, fazendo alguma coisa. Aí veio o Projeto Jesus em Minha Casa, que na época era congregação familiar.
fui sublíder da juventude, depois fui líder da juventude, depois fui dirigente de projetos. Eu sempre envolvido na obra de Deus. E aí estudando, e aí vieram cursos técnicos, veio o curso de inglês, veio a faculdade. E na faculdade foi uma bênção, porque ninguém na família havia feito uma faculdade antes de mim. E eu fui o primeiro a fazer uma faculdade. Né? Isso pela visão que Deus deu ao nosso reverendo. Eu não tive pai. A gente se emociona, mas é porque eu não tive pai. Né? Eu tenho um pai, né? Que é o nosso reverendo. E o que eu sou por causa do ministério, graças a Deus, né? Então, fiz a faculdade. É importante dizer que na faculdade, gente, é uma Babilônia, né? Muita gente entra na faculdade e se desvia, endurece o coração. O conhecimento da faculdade, o conhecimento de pesquisa, o conhecimento que você adquire na faculdade em relação à filosofia, isso, para quem não está bem resolvido, é tentador, é terrível. Mas graças a Deus eu entrei na faculdade mostrando a cara. Eu entrei na faculdade com o pé na porta, eu sou crente, eu nasci de novo, eu não participo de bagunça, não vou para barzinho. Mas por quê? Eu recebi uma base. Essa base aqui no templo, essa base na juventude aos sábados, essa base nos cultos da palavra, essa base na juventude no domingo à tarde. E eu fui para a faculdade. E eu não me desviei na faculdade e eu não abri mão das minhas atividades na igreja por causa da faculdade. E a faculdade que eu fazia, hoje a fisioterapia ela é feita em 5 anos, ou à noite ou de manhã. Na época que eu fiz, era integral. Era de manhã até de noite. Era de 8 às 19 horas. Mas eu estava sempre aqui. Né? Eu estava, quando não tinha culto, quantas vezes, né? A gente se emociona de novo. Porque Deus via, ninguém via. Né? Mas eu ficava aqui no cantinho orando. Né? Ficava aqui, tinha um gasofilácio aqui, tinha uma escada. E aqui eu me relacionava com Deus, né? Aqui eu buscava a presença de Deus, aqui eu colocava diante de Deus as minhas angústias, os meus medos, os meus sonhos, os meus projetos. Eu já orava para me casar, mesmo bem jovenzinho. E Deus me abençoou que eu me formei. Né? Eu me formei como fisioterapeuta. Deus me abençoou que eu tive um professor, eu contei isso da última vez que eu falei com a juventude, e eu tive um professor muito bom, ele foi um chefe do departamento de fisioterapia do Comitê Olímpico Brasileiro, foi alguém que ficou durante 30 anos dentro do Comitê Olímpico, alguém que eu acompanhava pela internet, que morava em Portugal e veio para o Brasil no meu penúltimo ano de faculdade. Ele voltou para o Brasil, e aí eu estava estava estagiando dentro do Vasco, no futebol profissional do Vasco, 2006. Né? Até uma lição aqui que vai ajudar muita gente. Eu gosto de futebol. E eu estava dentro do futebol. E é gostoso, porque você trata um jogador aqui e meia hora ele está aparecendo na televisão jogando. Então é legal assistir jogo, você fica lá naquele meio lá. Mas esse camarada era muito bom tecnicamente. Então, o que eu fiz? Eu fui atrás desse camarada e abri mão do clube. Né? Eu abri mão daquilo que era confortável, gostoso, prazeroso para mim e fui atrás de um aperfeiçoamento técnico. O que o clube não podia me dar, esse camarada podia me dar. Então, eu abri mão de algo que eu gostava, porque não ia me trazer um futuro melhor. Né? E eu fui atrás desse camarada, para onde ele ia, eu ia. Acabou que eu fiz todos os cursos dele, recebi uma base muito grande, muito boa. Tanto que no primeiro ano, nos primeiros meses de formado, nós tivemos o Pan-Americano aqui do Rio. Quem lembra dos Jogos Pan-Americanos? Eu fui o único da Baixada Fluminense que foi. Ainda morava aqui e eu fui convidado, não como voluntário, mas como fisioterapeuta contratado,
para poder participar desses Jogos Pan-Americanos por conta, né, da mão de Deus na minha vida, né? E aí a gente se formou, a Juliana se converte, minha esposa. Se converteu quando? 2002 a Juliana se converte. Gente, ó, dentro dessa palavra de prosperidade, mas a gente vai dar uma visão geral até para ajudar o pessoal que ainda não casou a casar bem, porque eu casei muito bem, graças a Deus. Eu casei muito bem, e eu casei aqui na igreja, eu casei no Senhor, não fui buscar fora, não fui quebrar princípio, Deus me abençoou com um casamento maravilhoso. Então o que acontece? A Juliana se converteu, e a Juliana se converteu e começou a fazer o curso de fisioterapia. Ela não começou a fazer o curso de fisioterapia porque eu sou fisioterapeuta, a gente nem se conhecia, e eu comecei a observar a Juliana. Pra vocês terem uma ideia, para quem quer casar aí, olha como é que foi a nossa situação de casamento. A Juliana, linda como ela é, começou a chamar a atenção minha. E aí o que eu fui fazer, gente? Eu fui orar. E eu fiquei orando pela Juliana durante 3 anos e observando os frutos dela. Mas sem ficar dando bom dia, boa tarde, oi, tudo bem, querendo levar no ponto de eu fazendo essas palhaçadas todas. Nem bom dia. A primeira vez que eu falei com a Juliana foi depois desse período para pedir ela em casamento logo. Não teve aquele flerte, aquela carnalidade de um ficar olhando para o outro, de ficar buscando desculpinha, essas palhaçadas não teve carne. Eu orei, busquei a Deus, observei os frutos. A Juliana se desviou, depois voltou para Jesus, entrou em processo de libertação, um monte de capeta, e eu orando e fazendo a minha parte. Qual era a minha parte? Me aprimorando profissionalmente, para quando eu chegasse preparado. Se fosse ela, que foi, aconteceu. Se não fosse, Deus ia preparar outra, porque eu ia me preparando profissionalmente e orando e buscando de Deus. Tá? Então você aí que quer casar, solteiros aí, ore, observe frutos, espera no Senhor, não se precipita. O que é seu está guardado e Deus vai te dar no tempo dele. Que foi isso que aconteceu comigo, tá? Foi isso que aconteceu comigo e eu posso testemunhar e é uma bênção, graças a Deus. Aí, gente, andando. Aí a Juliana, a gente se casa, 1 ano e meio entre namoro, noivado, casamento, é rápido mesmo, porque eu estava bem resolvido e ela também, e vamos nessa missão, e a gente assumiu a missão de viver para a glória de Deus, porque todo crente tem que viver assim. A nossa vida é para a glória de Deus, a nossa vida é para o reino de Deus, a nossa vida é para que o evangelho chegue a outras pessoas, é assim que tem que ser, é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, tá? As demais coisas são acrescentadas. E aí, eu começo a trabalhar na Veiga de Almeida, a Juliana ainda cursando a faculdade, eu trabalho na Universidade Veiga de Almeida durante 2 anos, eu fui supervisor de estágio lá. Né, trabalhei, Deus me deu uma boa experiência lá também, com a equipe de canoagem, até participou desses Jogos Pan-Americanos, alguns atletas de luta, não lembro. E ganhando muito pouco. Não, trabalhando muito. Ah, gente, trabalho. A Veiga de Almeida foi um tempo que eu recém-formado, a gente não nega serviço, a gente não nega trabalho em momento algum, e recém-formado pior ainda. Então, o que acontece? A gente morava aqui e eu ia trabalhar na Praça da Bandeira. Eu trabalhava, eu saía de casa, eu acordava às 5 da manhã, eu pegava o trem aqui de 5h30, 5h40, e eu trabalhava na Veiga de Almeida até 8 horas da noite, saía, ainda atendia paciente de domicílio. Então eu chegava em casa às 10h30, 11 horas da noite. A Juliana ainda chegava depois porque estava cursando a faculdade e trabalhava na faculdade. Ao ponto, né, de um dia eu ir trabalhar, gente, eu acordar, eu estar na pia escovando o meu dente, me preparando para ir trabalhar e eu desmaiar. Eu perdi as minhas forças de tanto cansaço físico que eu estava. Sabe, perdi minhas forças e desfaleci ali no banheiro e fiquei ali apagado de tanto trabalhar, né? Porque prosperidade ela é precedida
de honrar a Deus, de fidelidade e de trabalho, tá? E eu tenho essa experiência de desfalecer, de perder meus sentidos dentro de casa, de tanto trabalhar. Trabalhar para mim nunca foi problema, graças a Deus. Graças a Deus, ganhamos pouco, mas trabalhando e pagando minhas contas e honrando meus compromissos e passando confiança para minha mulher, que a mulher tem que ver a confiança do marido. Amém? E Deus foi abençoando. Né? Aí eu saio da Veiga de Almeida, fico desempregado, e desempregado, assim, o fisioterapeuta, a gente trabalha em lugares fixos e a gente tem atendimentos domiciliar. Então, Deus foi mandando paciente domiciliar, inclusive a irmã Edna, eu atendi ela por muitos anos. Foi um socorro de Deus no período que eu estava desempregado e outros pacientes. E eu tinha um tempo vago. Pra vocês verem, gente, ó, tem que trabalhar com Deus. E nesse período desempregado, o que eu fiz? Eu fiquei em casa jogando videogame? Não. Eu comprei um monte de óculos com meu cunhado, que tem ótica e tem onde comprar barato. Comprei óculos. Fui vender óculos, a gente vendeu óculos rapidinho, Deus mandou o socorro, a gente vendeu muito e foi sustentando a gente. Depois eu fui trabalhar de voluntário num posto de saúde lá em Saracuruna, de graça, porque eu não queria ficar parado. O homem tem que trabalhar. E a Juliana cursando a faculdade dela, e a Juliana trabalhando na universidade. E Deus viu isso. Se nós quisermos assim, não é? Ajudar qualquer pessoa, a primeira bênção que essa pessoa deve ter é a bênção da salvação. Essa é a maior bênção. Agora, uma vez que você nasce de novo e está nesta terra, nós vamos aprender como é que Deus faz com Abraão e Ele quer fazer isso com qualquer um crente. Mas crente no verdadeiro Deus. Todo homem, todo ser humano, não importa a família que ele nasceu. Pode ser em uma favela, como pode ser no palácio da Inglaterra. Ele nasce na escuridão. Nasce sem saber até porque está na terra. Nasce perdido. Nasce debaixo de condenação, que era o nosso pai da fé, Abraão. Ele era dessa forma. E quando é que a coisa começa a mudar? É quando um dia ele presta atenção e ouve a voz de Deus. E ouve uma palavra de Deus. Vamos prestar atenção que tudo que Deus fez a partir de Abraão, aí vai fazer por Israel, aí vai fazer pela igreja, ou vai fazer por qualquer membro do povo de Israel ou da igreja, começa em Deus. A questão de prestar atenção quem está falando e o que ele está dizendo é muito importante. Nos dias atuais, que são dias que antecedem a volta de Jesus, nós temos muitas falsas pregações. Nós temos muitas falsas mensagens. Nós temos, lamentavelmente, muitos falsos pregadores. Porque qualquer que esteja falando o que quer que seja que ele diga, pode ter um anel no dedo, pode ter tantos diplomas na parede, pode ter estudado em Harvard, pode ter estudado em Oxford, pode ter formado na PUC, não interessa o currículo, mas se não está levando você à direção de Jesus Cristo, se não está apontando Jesus como caminho, a verdade e a vida, você não está ouvindo a verdade. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade e só a verdade libertará. Eu quero que você acompanhe agora testemunhos de pessoas que, em meio à pandemia, têm sido extremamente abençoadas através da fé no Senhor Jesus Cristo e nas suas promessas. Nós tivemos nesse período de pandemia, pessoas sendo curadas, inclusive muitas orações respondidas de pessoas que testaram positivo para a Covid-19, mas as orações chegaram aos céus e Deus respondeu.
E você vai ver também que não apenas as doenças, mas Jesus tem feito milagres na vida financeira, famílias e diversos milagres. Eu quero que você acompanhe agora mais um desses grandes testemunhos de grandes coisas que Deus tem feito nessa igreja. Olha só. A paz, irmãos, a gente gostaria primeiramente de estar louvando a vida do reverendo José de Santana Santos e a todo o pessoal que faz parte do Ministério da Igreja Viva 24 Horas. Gostaríamos aqui de testemunhar também o que Deus tem feito nas nossas vidas. Chegamos aqui no Chipre recém-batizados, mas sem um laço ministerial, sem muito auxílio, e fomos impactados pela Igreja Viva 24 Horas, pelo tratamento que o pastor Edu e a pastora Ana Paula nos deram, e mesmo não sendo ainda do ministério, pela vida do pastor Enoque, tivemos uma conversa com ele aqui, realmente colocamos para ele por estar impactados, querendo fazer parte desse ministério. E o primeiro testemunho que damos é pela forma que Deus usou esse ministério para fazer sobre as nossas vidas, e também pela minha vida profissional. Eu cheguei aqui no Chipre desacreditado pelas pessoas, mas Deus colocou as mãos sobre a minha vida e me abençoou de fazer um bom ano, me dando capacidade para, desacreditado, agora podendo renovar um contrato em meio a uma pandemia, em meio à crise financeira, tendo uma renovação muito boa de contrato. Eu gostaria de louvar a Deus por isso e louvar a vida do reverendo, louvar a vida do pastor Enoque, do pastor Edu e da pastora Ana Paula. Amém. Reverendo, eu gostaria de louvar a Deus pela vida do senhor, meu xará Eduardo, para a igreja que não conhece ainda, mas vai conhecer em breve, sua noiva Duda Eduarda. Reverendo, um casal aqui que, como disse, né, louva a Deus pela vida do senhor, pelo crescimento espiritual que encontraram aqui no nosso ministério, pessoas aqui que de fato têm nos ajudado, têm sido fiéis ao Senhor, cooperando com o Senhor, cooperando com a gente aqui. Então, primeiramente eles louvam a Deus, né, testemunhando o crescimento espiritual. Segundo, eu fiz um convite a ele olhar para o lado hoje, que ele chegou, como ele diz aqui, desacreditado, e hoje, em meio a uma pandemia, época de incerteza, época de, um mundo em um caos, Deus tem abençoado o seu povo, eles colocando a palavra em prática, sendo fiéis ao Senhor, então eles já saem daqui hoje, vão embora daqui uma semana, né, para o Brasil, e eles já têm uma proposta de contrato muito melhor do que a primeira, do que a inicial. Então a gente vê testemunho de crescimento espiritual, que para mim é especial, para eles também, e de prosperidade até, né, de Deus cuidando, abençoando o seu povo. E mais, pela mudança, pela transformação na vida dele, a irmã dele, que é casada com um atleta também, né? Então está lá com o missionário Thales em Chapecó, tem feito os discipulados, tem feito aulas, então também estão assim envolvidos no ministério. Então, reverendo, nós louvamos a Deus pela sua vida, pela vida do Senhor, pela vida do pessoal da intercessão, dos pastores, e Igreja do Gramacho, Igreja Viva 24 Horas, nós amamos vocês. Fique com Jesus. Obrigado. Mas
Santo, Santo de Israel. Tu és a medida de todas as coisas, fonte das águas que nos dá vida. És o amado da minha alma, tu és tudo para mim. Tu és a medida de todas as coisas, fonte das águas que nos dá vida. És o amado da minha alma, tu és tudo para mim, Jesus. Olá, você que acompanha as mensagens pregadas pelo nosso reverendo José Santana no YouTube, AD Gramacho TV, temos novidades. O programa Mundo Real, que vai ao ar de segunda a sexta, às 15 horas, está com uma nova identidade. O compromisso com a pregação do Evangelho é o mesmo, porém com novos conteúdos. Pregações, entrevistas exclusivas, devocionais, testemunhos, congressos e muito mais. Baixe agora o aplicativo da AD Gramacho, siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram e se inscreva no canal do YouTube AD Gramacho TV e fique por dentro de tudo que Deus tem feito neste ministério. Que Deus te abençoe. Shalom. Chegou o momento de falar com Deus. Nós vamos pedir a Deus por você, sua família, qualquer necessidade que você esteja precisando que o Senhor resolva. Jesus, ele é especialista em causas impossíveis. Talvez seja o seu caso. Se você tem algo difícil, se você tem um problema que aos olhos humanos não tem solução, eu quero dizer para você que nada é impossível para Deus. E juntos nós vamos orar por você e falar com esse Deus que nunca perdeu batalhas e não é a sua que ele vai perder. Vamos orar? Querido Deus e Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu oro agora, meu Deus, por cada uma das pessoas que todos os dias elas têm acompanhado a programação do Mundo Real através do Facebook, do YouTube, ou ela baixou o aplicativo da nossa igreja e tem acompanhado as pregações do nosso reverendo. E agora, meu Deus, nós estamos apresentando ao Senhor os problemas, as causas, os gigantes que cada um tem enfrentado. O Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus diz em Mateus 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta se abre. Que essas pessoas sejam curadas, libertas, o casamento seja transformado. Meu Deus, que milagres aconteçam, porque a Tua palavra, meu Deus, diz que nada é impossível para Ti. Senhor, eu te peço, socorre essa família, o amigo que participa conosco e que eles possam testemunhar junto, meu Deus, com muitas pessoas que tem sido abençoado na nossa igreja. Meu Deus, traga a paz no coração de cada um deles. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você participe de uma de nossas reuniões na Avenida Daci Vargas, 701, no bairro de Gramacho, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Se você mora no centro do Rio, nós estamos nos reunindo na Rua Barata Ribeiro, número 99, em Copacabana. Eu quero agradecer a todos vocês que não perdem um dos nossos programas através do YouTube, do Facebook ou nosso aplicativo. Que Deus abençoe você. Nós damos sequência à nossa programação e não esqueça, faça-nos uma visita e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Que Deus te abençoe e até a próxima. Shalom.